Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, hoje dia 19 de abril do ano de 2017, e continuando o nosso mini curso sobre desobsessão, hoje nós falaremos sobre a manifestação de espíritos criminosos. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/medium de Umbanda. Bom, antes da gente entrar propriamente no tema, vamos parar um pouquinho para pensar como a nossa sociedade, como nós mesmos agimos quando estamos diante de um criminoso. Bom, por aqui na minha cultura, na minha cidade, é muito comum uma reação extremamente reacionária e vingativa. Com o clamor de justiça, muitas pessoas, na verdade, pedem vingança. E não se intimidam em dizer abertamente que defendem a pena de morte ou que a solução para o Brasil seria, por exemplo, enforcar os criminosos em praça pública. Interessante que a maioria dessas pessoas nunca sequer leu algum estudo sobre violência e talvez não tenham percebido que os países que adotam pena de morte não conseguiram diminuir a violência. Mas os países que adotaram uma educação forte, sim. Então nós ainda vemos um clamor popular por sangue. Eu ainda não sei se nós de fato saímos enquanto sociedade da lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Eu conheço diversas pessoas que defendem esse ponto de vista. E é claro que com isso eu não quero dizer que a gente deva passar a mão na cabeça de bandido. E não estou também conclamando as pessoas a adotarem bandidos se gostam tanto deles, como frequentemente a gente escuta. Mas que nós, que buscamos por um caminhar pela via da espiritualidade, possamos ter um olhar um pouco mais benevolente para com aquele que erra. Até mesmo porque quando nós temos a oportunidade de saber sobre as nossas vidas passadas, frequentemente a gente se assusta com aquilo que os guias falam. Não é sempre que eles falam, mas eventualmente eles falam sobre o nosso passado. Então, de repente, a gente que se acha até alguma coisinha, né, já que não faz mal para ninguém, não comete nenhum crime, nunca matou, nunca roubou, nunca fez mal voluntariamente a ninguém, acaba se descobrindo numa vida passada ou duas vidas atrás que era às vezes um tirano e aquele tipo de crime que a gente mais condena na sociedade pode ser aquele que um dia a gente cometeu. Então, como a educação divina ela faz sim com que o ser sofra as consequências do seu ato e que igualmente possa ter condições de repará-los, nós, ao olharmos para um criminoso, deveríamos ter uma postura mais benevolente. E digo isso porque eu já conheci muito espírita, muito bandista, muito esotérico, que prega sobre espiritualidade, sobre amor ao próximo, sobre reencarnação, oportunidade de evolução, mas não para os criminosos. Para o criminoso, ferro e fogo. Então, a gente tem que ter um olhar um pouco mais benevolente. Enfim, se você é do tipo que acha que a solução para o Oriente Médio seria jogar uma bomba de hidrogênio e limpar tudo da Terra, então eu sugiro que você pare esse áudio agora e escute novamente todo esse mini curso sobre desobsessão, porque você não está preparado para lidar com a desobsessão. Enfim, vocês verão no trabalho de desobsessão que por vezes se manifestam espíritos que nós podemos classificar de criminosos. E ao contrário do que pode parecer a princípio, eles não são classificados como criminosos simplesmente porque cometeram crimes. Porque vocês vão ver que às vezes os sofredores também cometeram crimes. Mas o que caracteriza a manifestação de um espírito criminoso é o seu discurso preso à ideia do crime. Isso é que é interessante. Durante toda a sua manifestação, a sua fala está voltada ao crime que ele cometeu, esteja ele arrependido ou não, porque nem sempre estão arrependidos. Eu me lembro de uma entidade que ela se manifestou queixando-se de muitas dores. Então, a princípio, eu imaginei que era um sofredor. E ele se queixava que ele tinha muita dor nas costas, que ele não tinha sossego, que ele já tinha perambulado para as igrejas, que ele já tinha ido em centro espírita e que não adiantava. Ninguém era capaz de auxiliá-lo.
ele continuava sentindo dores. E sempre que ele se manifestava, e normalmente eles não se manifestam apenas uma única vez, ele tossia muito e reclamava de gosto de sangue na boca. Muito bem, conforme o tempo foi passando, a gente foi conversando, ele então disse pra gente que ele havia sido traído e que para lavrar a honra dele, o que ele fez? Ele foi e matou a esposa, matou o amante, o irmão do amante descobriu, foi tentar se vingar, ele matou o irmão também e por fim o restante da família armou uma emboscada onde ele foi morto. E ele tinha uma manifestação interessante que ele falava assim, matei, 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 ele repetia diversas e diversas vezes, matei, 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 matei e matava de novo se fosse preciso. Ele repetia isso muitas vezes. Então ele se queixava das dores que ele sentia porque ele foi assassinado. Mas quando o esclarecedor conversava, tentava mostrar para ele o perdão, para ele fazer uma oração, para ele esquecer essas ofensas, que tudo isso já tinha passado, que agora ele buscasse ajuda, ele então se rebelava, ele não aceitava. E ele então repetia que na cultura dele, homem que é macho, se for traído tem que matar, que não aceitava esse tipo de desaforo e que ele não estava arrependido, mas que ele estava sofrendo muito, principalmente com as dores, provavelmente oriundas do ferimento que o levou à morte. Então essa foi uma manifestação que me marcou muito, até mesmo pela repetição da entidade, né? Matei, 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 matei e matava de novo. E ele fazia isso batendo a mão na mesa. Então ele não escondia o crime que ele havia cometido, porém ele não se mostrava arrependido. Ele queria ajuda pelas dores que ele ainda continuava sentindo, mas ele não estava arrependido de ter tirado a vida das pessoas por um orgulho besta, né? Qualquer pessoa com mínimo de bom senso, ao descobrir a traição de um marido ou de uma esposa, simplesmente terminaria a relação e seguiria a vida. Sofrendo? Sim, mas seguiria a vida. Ele não. Na visão dele, como cabra macho, ele teve que matar. E então assassinou a esposa, assassinou o amante e assassinou o irmão do amante. Então foram 3 vidas ceifadas simplesmente por causa do orgulho, da sua vaidade e por aí vai. Essas manifestações não são raras nas desobsessões. Vocês vão ver isso muito frequentemente. Assim como também vão ver manifestações de espíritos criminosos, mas que se arrependeram. E ao descobrirem uma vida espiritual, ao perceberem que na verdade são imortais e que a vida não cessa, demonstram profundo rancor, profunda mágoa, às vezes de si próprios, por não terem sido mais fortes, mais vigilantes, mais ponderados, acabaram cometendo erros, cometendo crimes, muitas vezes passando impune aos olhos humanos, mas não do ponto de vista espiritual. E ali se manifestam então na reunião de desobsessão para ouvir uma palavra amiga, para ser acolhidos e principalmente para serem orientados. O esclarecedor, quando se depara com um espírito criminoso, precisa trabalhar habilmente para conduzir aquele espírito, primeiro, ao arrependimento e, segundo, à oração. Quando o esclarecedor consegue auxiliar aquele espírito para que ele perceba a extensão dos seus erros e, em seguida, busque apoio e refúgio na prece, o esclarecedor conseguiu cumprir o seu atendimento e aquele espírito vai ser encaminhado. Então que nós possamos ter muita paciência, muita benevolência ante essas manifestações, considerando que nós, no passado, algum dia, provavelmente, também estivemos na fileira do crime. Vou parando por aqui, se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.
Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, hoje dia 19 de abril do ano de 2017, e continuando o nosso mini